vinha para ser batizado. Então nós vemos que o filho de Isabel e o filho de Maria, João Batista e Jesus, eles começam o seu ministério, e cada um está numa região, e os dois estão batizando. João Batista está batizando, os discípulos de Jesus estão batizando. Há estudos que dizem que João Batista, ele batizou cerca de 5.000 pessoas por dia. João Batista, ele tinha cerca de 200 discípulos, ele tinha uma multidão que ia atrás dele, e João Batista estava encantado com isso. Tanto é que João Batista ganha um apelido de João o Batista, porque Batista não é o sobrenome de João. Batista significa aquele que batiza. Então João batizava tanta gente, mas tanta gente, que apelidaram ele de João o Batista. João, aquele que batiza. Então imagina um cara completamente feliz, batizando, preparando um caminho para Jesus. E tem mais coisa boa vindo pela frente. Olha lá em Mateus capítulo 3, verso 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele, João, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então nós vemos mais uma experiência marcante na vida de João Batista. Jesus, que estava numa região distante, agora chega até João Batista. E Jesus chega e fala: João, eu vim para ser batizado por ti. João olha para o seu parente Jesus e fala: eu não sou digno de batizar o Senhor, mestre. E Jesus fala: convém que você me batize, o Pai quis assim, eu quero assim. E João, totalmente desconcertado, porque o mestre está ao seu lado. Então eu imagino João entrando na água com o próprio Cristo. Eu imagino João mergulhando o próprio Cristo. E João declara que quando ele ergueu, João viu algo como uma pomba, ou seja, um pássaro vindo sobre Jesus, que era o Espírito Santo sobre Jesus. E a Bíblia diz que há uma voz que diz, uma voz do céu: este é o meu filho, em quem me comprazo, em quem me alegro. Aí eu imagino João olhando e falando: cara, eu não mereço tudo isso, eu batizei o próprio Jesus. Que coisa linda. Muito bom quando as coisas estão fluindo, muito bom quando as coisas estão muito bem, quando tudo está dando certo na sua vida. Mas todos nós temos aquele momento que as coisas começam a mudar. E não foi diferente com João, porque Jesus, que estava numa região distante, João batizou Jesus, e agora Jesus está perto de João. E olha o que acontece. João capítulo 3, verso 26. Eles se dirigiram a João, ou seja, os discípulos de João. Eles disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Os discípulos de João, poucos que sobraram, chegaram até João, falou: mestre, você não está vendo o que está acontecendo? Aquele homem que você batizou, agora ele está pregando, e eles estão batizando, e o povo está tudo indo com ele, e os discípulos seus estão indo com ele. Em outras palavras, você não vai fazer nada, você vai deixar.
Só para dar um exemplo para a igreja, imagina que nós temos aqui a igreja e eu sou um João Batista. Aí imagina que o próprio Cristo abre uma igreja aqui do lado, aqui, próprio Jesus. E eu olho para você e falo, gente, Jesus está lá. O que vai acontecer com vocês? Para onde vocês vão? Vocês vão ficar comigo ou vão ficar com Jesus? Ai, seus traíra. Irmãos, e João falou que era o Cristo, que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Então eu chegar e falar, gente, aquilo ali é Cristo, é Jesus, eu estou preparando um caminho para ele. A igreja inteira iria para lá. Acho que até minha mulher iria. Só o Léo iria ficar comigo. Mas todo mundo ia, e era exatamente isso que aconteceu. O povo começou a deixar João e ir ficar com Jesus, que é óbvio, quem não iria? Mas João não se importava com isso. Como que eu sei disso? Porque o próprio João diz, olha o que diz no próximo versículo. Os caguetas chegam até João, olha que João responde a eles no 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dada do céu. 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu já disse para vocês, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Eu, o amigo que presta serviço ao noivo, é que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, ele está contente, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha a resposta de João Batista para os poucos que ficaram. Eu já falei que eu não sou o Cristo, é necessário que ele cresça. E João dá um exemplo. João fala, eu sou um padrinho do casamento, ele é o noivo, vocês são a noiva. Eu só sou o padrinho, eu sou aquela pessoa que organiza, que ajuda, que prepara o casamento. Mas quando o noivo chega, quando a noiva chega, o padrinho some. Ele é o centro, ele tem que crescer, e eu tenho que diminuir, porque eu só sou o amigo do noivo, mas ele é o noivo, ele é o Cristo, ele é Jesus. Em outras palavras, o que vocês estão fazendo aqui comigo ainda? Por que vocês não estão lá com Jesus? Se eles é o noiva e Jesus é o noivo. E João Batista, ele entende que ele era só um padrinho, era um amigo do noivo. João Batista, a Bíblia diz que o seu pai, Zacarias, era um homem justo e temente a Deus. E João Batista, quando ele nasce, o seu pai chega até o seu filho e começa a ensinar: filho, lá em Isaías 40, está escrito que alguém iria preparar o caminho para Jesus, e Deus escolheu você para preparar o caminho para Jesus. Então nós vemos o João Batista, que desde a sua infância, Deus já ensinou, já mostrou, o seu pai já mostrou para ele qual era a função dele: preparar o caminho para Jesus. Então quando os discípulos abandonam, ele não está triste, ele fala: agora que Cristo veio, se completou a minha alegria. João está feliz, ele deixa isso claro para as pessoas. Fim. Então vamos acabar o culto e glória a Deus. Aí de repente, as coisas começam a dar errado. Irmãos, sabe quando acontece uma tragédia, uma coisa que Deus não avisou você, que Deus não te preparou, que Deus não falou? Porque João Batista, de tudo que estava acontecendo, até ele ser abandonado pelos discípulos, ele já sabia, isso não afetou ele. Mas não é tudo que Deus fala. E foi exatamente assim que aconteceu com Jesus. Veio um balde de água fria na vida de João, uma avalanche, um terremoto,
que está lá em Marcos 6:17. Diz assim: pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, com o qual se casara. Então João Batista chega até Herodes e fala: o que você está fazendo está errado. Você está casando com Herodias, mas ela é esposa do seu irmão, ela é sua cunhada. Herodias não aceita o que João Batista fala. Herodes não aceita o que João Batista fala. O que Herodes faz? Prende João. E a Bíblia diz que simplesmente João foi preso. E qual que é a mentalidade nossa? Eu acredito de João: tudo bem, eu estou preso, mas meu Jesus vai vir e vai me tirar daqui, porque eu sou meio primo dele, eu preparei o caminho para ele, eu tive várias experiências com ele, eu sou chegado dele, então Jesus está chegando. E o tempo passou, Jesus não foi. Aí chegam até Jesus e falam que João Batista está preso. Não que Jesus não sabia, mas chegaram até Jesus e falaram. Olha o que diz Mateus 4:12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, o que ele fez? Voltou para Galileia. Agora a pergunta é: João estava na Galileia? Não. Por que Jesus, o certo, o que a gente quer ouvir? Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou imediatamente para a prisão, quebrou as cadeias, tirou João, e glória a Deus. Isso é que muitas vezes é pregado. Mas não aconteceu assim. A Bíblia diz que Jesus ouve que João foi preso, e Jesus vai para Galileia pregar o Evangelho, ou seja, Jesus não foi lá. E isso é um perigo das nossas vidas, quando Jesus não vai lá, quando Jesus não vai na sua causa, quando Jesus não explica para você por que aconteceu um desastre, uma catástrofe, uma tristeza, uma perca. O nosso problema é quando a gente está preso, esperando que Jesus cure do Covid, e Jesus não cura. Nossa expectativa é esperando que aquela casa própria dê certo, que Jesus entre na causa, e Jesus não faz. Nós temos uma expectativa, e muitas vezes está acontecendo que nem João Batista. Estamos parados, esperando, dando nosso dízimo, sendo fiel a Deus, porque João Batista era fiel ao Senhor. Mas não estava acontecendo na vida de João Batista. Simplesmente não estava mudando nada. E nós temos uma sensação que às vezes a gente quer que nem acontece com Paulo, porque a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, e eles começaram a louvar, e à meia-noite as cadeias se abriu, e Paulo saiu e pregou o Evangelho, e fim. Bacana. Mas temos a história de João Batista, que nós estamos vendo que não está acontecendo nada. Aí você pensa: mas João Batista não mudou. Ele mudou. João Batista, ele não esperava ficar preso tanto tempo. E começa a vir um abatimento sobre João Batista. Ele não tem mais discípulos, ele só tem poucos discípulos. Ele não tem mais a sua igreja, a sua família, ele não tem uma multidão, ele está na prisão. Jesus não responde às suas lutas, às suas aflições. Jesus está em silêncio, e de repente, aquele João Batista que nós lemos até agora, é um homem completamente mudado. E João Batista, ele está na prisão, por isso que é perigoso o seu quarto, por isso que é perigoso a depressão, por isso que é perigoso a tristeza, o abatimento, porque o abatimento pode fazer a gente se transformar em pessoas que a gente não conhece. E isso aconteceu com João Batista. Como que eu sei disso? Porque a própria Bíblia diz, está lá em Lucas, capítulo 7, verso 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, ou seja, tudo que Jesus estava fazendo, que Jesus era, chamando dois deles. Aí João chama dois deles,
enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Irmãos, vamos recapitular. Um homem, que a sua mãe era estéril, Deus opera um milagre. Um homem que no ventre da sua mãe já sente a presença de Deus. Um homem que tem uma multidão de discípulos, que batiza milhares de pessoas diariamente. Um homem que vê o próprio Espírito Santo como uma pomba descer sobre Jesus. Um homem que batiza Jesus. Um homem que prepara o caminho para o Senhor Jesus. Foi para uma prisão. A prisão, a depressão, a solidão, as dúvidas, a dor, as perguntas da sua cabeça. Pode você chegar num estado de olhar e falar: será se realmente você era o Cristo, ou eu tenho que esperar outro? Será se realmente há o meu Deus? Será se realmente há poder na igreja, no evangelho, no reino? Será se tudo é real? Por quê? Porque você está numa prisão. E as dúvidas começam a atingir as nossas vidas. E a gente se pergunta: será que está fazendo sentido tudo isso? Porque às vezes a gente fica numas coisas assim: não vou na igreja não. Sabe o que é eu não vou na igreja não? Será que realmente a igreja tem um poder que a Bíblia diz? E João Batista está mandando 2 discípulos falando: gente, vai até Jesus e pergunta para ele se ele é o Cristo, ou se eu tenho que ficar esperando outro. Por quê? Porque eu estou na prisão e Jesus não está fazendo nada. E sempre que Jesus não faz o que a gente quer, a gente age assim. As nossas atitudes mudam. O nosso ministério muda, o nosso devocional, a nossa vida espiritual, tudo muda, porque a gente quer chamar a atenção do Pai. E João Batista queria chamar a atenção do Senhor. Vai lá, vai até ele, pergunta se ele é o Cristo. E eles vão. Está lá no próximo versículo 20. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Irmãos, a Bíblia sempre diz que Jesus está no meio de uma multidão, que é difícil se aproximar de Jesus. Então Jesus está rodeado com uma multidão, está rodeado com discípulos. A Bíblia diz que aqueles 2 discípulos de João, os fiéis escudeiros de João, chegou até Jesus. Isso já não foi fácil. E falou: João Batista nos enviou aqui para perguntar para você se você é o Cristo, ou se ele deve esperar outro. Aí eu imagino uma cena assim, um silêncio, porque quem perguntou não é qualquer um. Quem perguntou é João Batista. E aquela multidão que estava ali era a multidão de João Batista. Aqueles discípulos que estavam ali eram discípulos de João Batista, a sua maioria. Então imagina aqueles 2 discípulos perguntando, dando recado de João Batista. Há um silêncio na multidão. Aí imagina Jesus olhando. E Jesus, ele é humano, mas ele também é Deus. Aí eu imagino aquele momento que Jesus, ele fecha os seus olhos e ele vê João na prisão. Sabia que tem momentos que Jesus age assim com a sua vida? A Bíblia diz que ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele está com você. Não, Jesus não foi lá em João, não. Mas olha o que Jesus fez. Está lá no próximo versículo. Naquele momento, fala comigo, naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então vamos imaginar
há um silêncio. Aí 2 discípulos chegam todo peitudo, falando: viu, João mandou perguntar se o Senhor é o Cristo. Jesus, naquele momento, Jesus começa a operar. Todo mundo que é cego, que estava ao redor querendo ser curado, Jesus começa a curar. Todo mundo que é surdo, Jesus começa a operar. Mas e João? Não, João está na prisão. Esse é o nosso problema. Não é que Deus não está trabalhando, Deus está trabalhando. Mas muitas vezes a gente está na prisão. Mas a nossa dor, a nossa ferida. E essa é a pergunta para as nossas vidas. Você aceita Deus não fazer nada na sua vida, mas Ele operar curas e milagres através de você? Porque se não fosse João na prisão, a pergunta de João, aquelas pessoas que estavam no meio da multidão não seriam curadas. Porque a Bíblia não diz que a fé daquelas pessoas que fez isso, não. Simplesmente Jesus falou: eu vou dar uma resposta para João. E naquele momento Jesus começou a curar, expulsar demônio, libertar e pregar. Só por causa de João. Aí aos olhos humanos, mas é injusto, mas João. Mas que Deus vai pegar a sua depressão, a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua dor, a sua perca, Ele vai fazer um bálsamo para curar outras pessoas. É as suas perguntas, é o seu testemunho, é a sua vida que pode transformar outras pessoas. Aí Jesus opera. E olha que Jesus fala para os discípulos de João. Próximo. Então ele respondeu aos discípulos de João, aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e estão ouvindo da minha boca. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o mais importante, e as boas novas são pregadas aos pobres. Irmão, às vezes a gente é que nem naquele filme 7 Vidas do Will Smith. Só sai de nós tristeza. Só sai para ver transformação em outras vidas. Tinha milhares de pessoas que estavam com as mesmas dúvidas se Jesus era o Cristo. O que Jesus fez? Eu vou usar a dúvida de João para salvar. Mas João ficou na prisão. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas há um problema aí. Depois que Jesus disse essas palavras, os mensageiros foram. Aí começou uma discussão, começou um falatório. Por quê? Porque as pessoas começaram a falar assim: você viu que absurdo que João perguntou para Jesus se ele era o Cristo? Aí outro começou a falar: eu sabia que João não era tudo aquilo. Eu sabia que ele não era aquele homem espiritual. Aí começaram a julgar João. E Jesus, ele deu uma bronquinha ainda em João, que é o próximo versículo. E manda avisar João que feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou seja, fala para João não se escandalizar não, porque ele está na prisão. Feliz é aquele que não se escandaliza. Feliz é aquele que tem fé em mim. Então os discípulos vão. Aí a multidão começou a falar de João. Aquele homem fraco, nem luta contra a depressão. Fraco, se fosse crente verdadeiro não ia estar nesse estado. Porque crente que é crente não passa por isso. Crente é super-homem. João Batista está lá porque ele é pecador. Por isso que nós estamos aqui do lado de Jesus. Aí Jesus está ouvindo toda aquela conversa. E olha o que Jesus fala para aquelas pessoas. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento?
Sabe o que é caniço? É a cana. Aí Jesus está falando assim: o que vocês foi ver no deserto? Quem estava no deserto? João. E a pergunta de Jesus é: um caniço agitado pelo vento? Uma cana agitada pelo vento? Sabe por que Jesus deu esse exemplo? Porque a cana, ela é comprida e ela é fina. Quando bate um vendaval muito forte, a cana, ela dobra, mas ela não quebra. Jesus está falando: João, o vento está tão forte na vida dele, a provação está tão forte, que ele está curvado, mas ele é uma cana, ele não quebra. Ei, você não é um tronco, você não é um poste que nada te abala. A gente é um caniço, a gente é uma cana, a gente está em pé, de repente as provações vêm e começa a tombar a gente. Enquanto muitas pessoas te julgam, quando você está lá embaixo, Jesus Cristo olha e fala: Ele é uma cana, Ele não quebra. Eu conheço Ele, eu sei das lutas dEle, eu sei das provações, eu sei da dor que Ele está passando. Muitas vezes você está lá embaixo, está lá embaixo, está lá embaixo. Mas sabe por que eu sei que você não quebra? Porque você está aqui. Ele não cai. Ele não cai. O vento vem, a dúvida vem, mas não quebra. Não quebra. Deita, mas não quebra. E olha o que diz o próximo versículo. Ou, olha o que Jesus continua dizendo: o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Sabe o que Jesus está falando para a multidão? Ei, João Batista está na prisão porque confrontou Herodes. Ele poderia estar muito bem no palácio, porque a Bíblia diz que Herodes amava escutar João Batista. Mas o momento que há um confronto, e Jesus está falando: vocês esquecem aquele homem do deserto, que ele é um caniço, ele não quebra, ele não está no palácio, porque ele pregou a verdade. Ele está sofrendo numa prisão, porque ele pregou a verdade. Essas pessoas que vocês estão julgando, eu conheço ele, e eu vou falar: vocês não aguentam o que ele está passando. Ele pelo menos está perguntando: se eu sou Cristo, se fosse vocês seriam bem pior. E aquela multidão que estava julgando e criticando João Batista, Jesus começa a falar de João Batista. Olha o que diz: afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu lhe digo, ele é mais que um profeta. Os pensamentos de Deus na sua vida, irmãos. Eu não sei como o mundo julga você, mas Jesus Cristo, Ele vê você diferente. Mesmo nos seus desabafos, Ele olha para você, Ele diz: é você. Eu sei a luta que você está passando, eu sei o que você está enfrentando. Eu estou contigo, você é forte, você é valente, você é uma cana, você não desiste, você não se entrega. E Jesus continua falando: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. E eu lhe digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Oh meu Deus do céu. Todavia, o menor no reino de Deus é maior que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo. Fala comigo: o caminho de Deus é sempre justo. Pega o seu problema agora, lembra da sua dor, dos seus problemas. Fala comigo: o caminho de Deus é sempre justo. Sendo batizados
por João. Sabe o que Jesus está falando? Ei, vocês esqueceram que vocês foram batizados por esse homem que vocês estão julgando. Vocês esqueceram que se não fosse João, vocês não estariam aqui. Vocês esquecem que se não fosse João, nem eu estaria, porque ele preparou o caminho. Se ele não me batizasse, o Espírito Santo não ia vir sobre minha vida. Tudo começou por ele, não importa o estado que ele está, ele é meu, eu o conheço, eu o chamo pelo nome. E ele é um caniço, ele é uma cana que não desiste. E assim é você, igreja. Os caminhos de Deus é sempre justo. Mas, e qual que é o final da história de João? Qual que é o final da história de João? Um dia, uma mulher chega e fala: eu quero a cabeça de João Batista. E o que Jesus fez? Nada. Vem um soldado e corta a cabeça de João Batista e entrega para ela num prato. Irmãos, esse é o final da história de João. Não é um final feliz. Mas sabe como que eu sei que João mudou? Porque os discípulos chegou até João e falou assim: João, Jesus mandou falar e a gente viu que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, ele está curando, ele está ressuscitando mortos. Mas as últimas palavras foi, e Jesus mandou falar, que o Evangelho está sendo pregado. E como João Batista nas suas primeiras palavras foi: arrependam-se, aceitam Jesus. E ele batizava. João entendeu que ele só preparou o caminho, mas agora Jesus, eu e você continuamos batizando. Então para ele nada mais importa, porque o batismo, o batista continua. Então eu imagino um soldado chegando até João com uma espada, e João falando: pode vir, porque o reino de Deus continua. Ele está usando a minha dor, a minha prisão, e Ele vai usar isso que eu estou passando. Num domingo à noite, na Casa da Bênção de Botucatu, para nós entendermos que as feridas de um é cura e salvação e restauração. João fala: eu aceito morrer como um mártir, eu aceito morrer nessa prisão, mas que haja cura na Casa da Bênção, que haja restauração na Casa da Bênção, que a gente não quebre. E João, quando chega nos céus, e ele está olhando para mim e para você nessa noite, ele está olhando para você, ele está dizendo: valeu a pena a minha morte, valeu a pena o Senhor não ter feito nada, porque a dor de João está nos curando, igreja. Se coloque de pé nessa noite, deixa o Senhor usar a sua dor agora. Deixa o Senhor usar as suas feridas. Eu não estou prometendo que Ele vai na prisão e vai tirar você, mas tem milhares de pessoas que estão com depressão, tristeza, amargurado e precisa de você. Você é a resposta.